E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu dar uma entrevista inédita e falou tudo o que ele sabe. Preste bastante atenção, pessoal. Parece que o Bolsonaro está gastando as suas últimas fichas, as suas últimas cartas, porque ele está vendo que o STF quer condená-lo e quer prendê-lo. Então, ele resolveu dar essa entrevista oficial. Você vai ver aqui, nós vamos mostrar um trecho dessa entrevista, onde ele vai falar algo seríssimo. Se isso aqui que o Bolsonaro está falando for realmente confirmado e for verdade, pessoal, realmente não existe mais sistema eleitoral, não existe mais democracia no Brasil e podemos já pegar as malas e ir embora, porque é muito grave o que o Jair Bolsonaro vai falar aqui. Preste bastante atenção, nós vamos trazer um trecho dessa entrevista. Olha só o que ele vai contar e vai mostrar. Ele nunca falou sobre isso tão abertamente, mas agora parece que ele está vendo que não tem mais alternativa e ele resolveu soltar isso aqui. Isso é uma bomba, pessoal. Se isso for verdade, isso é uma bomba. Eu te peço para dar um like nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro de forma inédita. Ele nunca falou dessa forma, mas agora nós temos que mostrar isso aqui para o Brasil e para o mundo. Confira. Eu sempre desconfiei das urnas eletrônicas, desde 2012. Não foi de agora. Junto com outros parlamentares, como Flávio Dino, Carlos Lupe, tá? E mais uma dezena deles. Em 2015, eu aprovei uma emenda a um projeto de lei eleitoral, cujo relator era o Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, trazendo o voto impresso, né? Daí a senhora Dilma Rousseff vetou, e nós derrubamos o veto, acredite, com maciço apoio, não foi na íntegra, mas maciço apoio do PT. Ato contínuo, o ministro Fux, eu não sei qual função que ele estava no TSE, me convidou, eu fui conversar com ele, e ele começou a falar das medidas que estavam tomando para implementar o voto impresso em 2018. Tá? Eu fiquei feliz, obviamente, ele falou, só podemos, dada uma situação financeira e tempo, fazer com que 5% das sessões tenham voto impresso. Ele mesmo elogiou o voto impresso. E eu fiz um pedido para ele, né? Ministro, o senhor pode pulverizar as urnas pelo Brasil? Já está no planejamento nosso a pulverização. E eu vi lá umas urnas também, muito bonitas. Depois eu vi na televisão o próprio ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes mostrando como é que seria esse voto impresso ao lado da urna eletrônica, já com equipamento ali. Tá? Coisa mais linda. Bem, logo depois, por 8-3, por provocação da senhora Rosa Weber, que estava na PGR, o voto impresso foi tido como inconstitucional. Okay? Então, tivemos 2018. Eleição de 2018 da forma antiga. O que aconteceu ao longo dos meus 4 anos não tem muito a ver com eleições, não. Mas, quando acabaram as eleições de 2018, na primeira semana do mês seguinte, novembro, a senhora Rosa Weber recebeu uma denúncia de fraude, tá? Muito bem fundamentada, não foi feito por amadores, e ela, obviamente, ficou preocupada e determinou junto à Polícia Federal a instauração de um inquérito, que recebeu o número 1361. A pressa, no meu entender, dela, seria que, caso houvesse fraude, me tirar e botar o Haddad. Né? Bem, eu descobri esse inquérito, que eu não sabia que tinha sido investigado, em meados de 21. Né? Como a Câmara estava discutindo a PEC do voto impresso, autoria Bia Kiss, relator Felipe Barros do Paraná, e alguém falou desse inquérito lá. O Felipe Barros botou em votação um requerimento para a PF fornecer o inquérito, foi aprovado por unanimidade, eles receberam o inquérito, distribuíram, chegou uma cópia para mim. Eu fiquei apavorado. Tá? E o que fazer, né? Isso aprofundou a minha desconfiança da urna eletrônica. Até porque sempre tive uma máxima. Eu confio na máquina, mas não sou obrigado a confiar no programador. E esse inquérito tem 3 páginas que te deixa realmente estarrecida. Eu não posso falar o que são essas 3 páginas,
o total não mais que 15 linhas, e quem assina em 2 dessas 3 páginas é o Giuseppe Giannino, ex-diretor de TI da PF, do TSE. Bem, o que aconteceu também? O ministro Fachin, presidindo o TSE, eu não sei o mês certo, de 22, ele faz uma reunião com embaixadores, uma política privativa do presidente da República. Lógico, fiquei sabendo do que aconteceu. O mais importante, ele praticamente apelou para os seus embaixadores, nos 60, que tão logo acabasse o resultado, tão logo o TSE apontasse o vencedor das eleições, vocês devem fazer gestões juntos aos seus respectivos chefes de Estado para reconhecer o vitorioso. Ué, não entendi, né? Porque sempre cabe, depois das eleições, até previsto em resoluções de lei que você pode recorrer. Mas ele fez questão de falar que acabou a eleição, o TSE mostrou, tem que reconhecer. Daí então eu pedi que preparasse uma reunião com embaixadores também. 2 meses depois, fiz a reunião. Dissequei o inquérito 1361. Lembro, convidei o ministro Fachin a participar dessa reunião, ou um representante dele, não foi ninguém no TSE. E eu dissequei então para os embaixadores o inquérito 1361. Ok? Até foi causa isso aí de uma inelegibilidade minha, por ter atacado o sistema eleitoral e espalhado fake news. Eu não ataquei nem espalhei nada. Eu mostrei o que estava dentro do inquérito. Então logo acabou essa reunião minha, acho que foi no dia seguinte, se não me engano, teve uma live também. A live sei a data, 29 de julho de 21. Não. Tem uma live, tá? A data exata é aqui. O ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes, classificou esse inquérito, que era ostensivo, em confidencial. Ou seja, linguagem popular, secreta. Tá? Obviamente, a partir daquele momento, eu não podia mais falar o que estava lá dentro. Tá? Se eu falar, os meus inquéritos confidenciais vazavam à vontade o que interessava para eles. Para mim, botar numa situação sempre complicada, né? Mas se eu vazar aqui, eu posso ser decretada minha prisão amanhã. Bem, você perguntou o quê para eu concluir aqui? Eu perguntei, o senhor falou que conversou com auxiliares sobre alternativas. Ah, tá, vamos lá. Quais são as alternativas? Acabaram as eleições de 22. Eu não esperava aquele resultado. Tanto é apenas uma coincidência, né? Naquele tal vídeo da reunião do golpe, que tinha umas 30 pessoas com plaquinha na frente, né? Golpe com 30 plaquinhas na frente. Eu aumento o apelo para os ministros, né? Cada um mostrar o seu serviço, porque não adianta eu ter 70% dos votos na urna, porque iriam aparecer apenas 49. Por coincidência eu acertei. Tá? Bem, então acabaram as eleições. O que nós fizemos? Em novembro de 22. A gente queria questionar de uma forma crescente o TSE, porque faz parte da regra do jogo. Em 2014, o Aécio Neves fez isso, até fez uma auditoria externa com o seu partido para ver o que aconteceu nas urnas eletrônicas e o parecer final da auditoria foi que as urnas eram inauditáveis. Então nós entramos com a petição. No dia seguinte, o senhor Alexandre de Moraes mandou arquivar e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Eu nunca vi uma advogada, a primeira vez que vai peticionar uma ação, tá? Tudo bem. Nós reunimos aqui, naquela época eu podia falar com o Valdemar, reunimos, qual a conclusão? Se a gente recorresse, a multa podia passar para 200 milhões, ou podia até ter o registro cassado do partido. O que pode fazer? Se eu não vou recorrer à Justiça Eleitoral, pode ir para onde? Eu sempre falei em 4 linhas da Constituição, e assim eu agi ao longo do mandato. Você deve se lembrar, toda semana eu tinha uma ação no Supremo em cima de mim, ao longo dos 4 anos de mandato. Eu conversei com umas pessoas, dentro das 4 linhas que vocês estão cansados de falar, o que a gente pode fazer? Daí foi olhado lá, sítio, defesa, 4.2, intervenção. Essas foram as possibilidades aventadas, então. O que a gente podia fazer legalmente, tá? Não foi decisão. E daí falou-se estado de sítio, estado de defesa, reuni 2 vezes com os comandantes militares, né, com as outras pessoas perdidas por ali,
Né? Mas nada com muita profundidade, porque quando você perde a eleição, você fica um peixe fora d'água. Metade do seu ministério, você tem que tomar cuidado para conversar com os caras, né? E também eles querem voltar à normalidade da vida deles, você não pode botar pressão em cima deles. E daí, entrando no processo, né, até no depoimento do comandante do Exército, ele fala que foi discutida possibilidades de dispositivos constitucionais. Qual o problema? Nenhum. Pois é, Brasil, diante de tudo isso aí que nós estamos vendo, realmente nós ficamos com os olhos abertos, de queixo caído, porque o que pode acontecer mais nesse país, principalmente no ano que vem, que é ano eleitoral. E por falar nisso, no ano que vem, que é ano eleitoral, olha só, o senador Cleitinho falou sobre essas eleições do ano que vem, 2026, porque eles querem colocá-lo como governador em Minas Gerais. E tem a ver com isso que o Bolsonaro acabou de falar. Preste atenção, o Cleitinho está querendo chutar o pau da barraca, chutar o balde e não quer nem participar de eleição mais. Falou em abandonar a vida política, a vida pública, justamente por causa dessas maracutaias, de tanta confusão que acontece em Brasília. Pessoal, realmente parece que a direita, alguns da direita pelo menos, estão querendo pular fora do barco. Olha só o que o Cleitinho vai falar aqui. Senador Cleitinho, um dos mais votados do Brasil. Confira a fala dele, voltamos em seguida. Senhor presidente, um bom dia a todos os senadores e senadoras, a população que acompanha a gente, que está aqui presente, que acompanha a gente pela TV Senado e aos servidores dessa casa. Senhor presidente, eu vou falar aqui de uma forma bem sincera e bem transparente, é o que meu coração está pedindo para falar, há alguns dias e alguns meses já. Tem muita gente até lá no estado de Minas Gerais, e até com pesquisas me colocando até como candidato a governador, liderando pesquisa lá em Minas Gerais. Eu vou falar uma coisa aqui do fundo do coração para toda a população mineira e do Brasil. Eu vou estudar bem isso esse ano, conversar bem, fechar a porta do meu quarto, orar muito, pedindo a Deus, porque a minha pretensão mesmo, se continuar da forma que está a política, é não disputar a eleição nunca mais na minha vida, é manter meu mandato aqui que eu tenho, que vai mais 6 anos, e parar de disputar a eleição e seguir minha vida, porque assim, cada dia que eu vejo aqui, isso aqui me desanima mais, isso aqui me deixa extremamente ansioso, porque eu não levo desaforo para casa, e o que a gente mais leva é desaforo para casa. Eu vejo algumas pessoas que não entendem nada de política, ficar criticando a gente, você só faz barulho, não resolve nada. Vem cá, frequenta isso aqui, Congresso Nacional. Eu tenho mais de 300 projetos aqui protocolados. E só projeto que beneficia a população brasileira. Tudo em favor do povo. Aí eu estou aqui me matando, me doendo, fazendo de tudo para tentar melhorar a vida das pessoas. Meus projetos não são aprovados. Quando chega em comissão, os caras têm coragem de pedir adiamento deles para 30, 60 dias. Então, assim, como é que faz? Aí eu vou pular para vir para executivo, para governador, onde eu vou ter que negociar. Meus valores não são negociáveis, meus amigos. E eu vou ter que negociar com gente que não está nem aí para o povo. Gente que não está nem aí, só está preocupada em negociar para eles, para o bolso deles. Porque eu vejo isso aqui, eu estou vendo isso aqui no executivo. E olha que eu sou oposição. Você sabe o que acabou de acontecer? Eu quero aqui novamente aqui valorizar, presidente, os 3 senadores do PDT. O Everton, a Leila e a Ana Paula. Que falou assim, não, eu vou continuar a base do governo. É isso. Porque quando o governo ganhou e foi lá negociar, o PDT, porque o que me envergonha na política é isso. Você sentar com o executivo, sentar com o prefeito, ou sentar com o governador, ou sentar com o próprio Lula, né? Não, a gente precisa que eu vou ser base, mas para ser base eu tenho que ganhar isso. Quando é que tem negociação que é para o povo ganhar? Quando que tem? Me conta, que hora que é? Não. Aí eu tenho que ganhar um ministério, eu tenho que ganhar secretarias, eu tenho que ganhar cargo, os meus senadores têm que ter tantas emendas, os meus deputados federais têm que ter tantas emendas, senão eu não sou base. Aí o ministro, o Lupe, né, que foi ministro e foi exonerado, pediu para sair, quem errou foi ele. Ele prevaricou. Quer dizer, o governo fez certo. Tinha que exonerar ele mesmo. Aí. Ele errou. Aí como ele não está mais, a bancada lá do PDT, lá da Câmara, já falou que não é base mais. Como é que eu vou lidar com isso, sendo um governador do meu estado, ter que negociar esse tipo de situação? Aonde que eu já falei que eu não faço negócio errado, coisa errada. Aonde vai botar a faca no meu pescoço e falar assim, ó, se você quiser ter base aqui na Assembleia, você tem que me dar isso, me dar isso, me dar aquilo. Como é que faz? E eu, sinceramente,
Estou pensando seriamente, vou conversar com Deus, conversar com a minha família e conversar comigo mesmo. Se compensa continuar na vida pública. Se compensa um ano que vem, um cara que se doa igual eu dou aqui. Eu não faço nada de errado. Nada de errado. Quem tá ganhando, se um dia eu virar governador, não é eu não. Quem está ganhando é os 853 municípios, porque eu não tenho coragem de fazer nada de errado. Eu não tenho coragem de negociar nada para mim, a não ser negociar para o povo. E aí eu vejo uma situação dessa que eu vi, não é base mais não, porque tirou o ministro do PDT, o PDT não tem ministério mais não, então não serve mais. E o povo? E os aposentados que foi roubado, na cara dura? E o ministro que simplesmente prevaricou? E foi homem, eu tenho que falar a verdade, porque a maioria de político não é macho. Ele pegou e falou assim, não, eu sabia, não fiz nada. Pelo menos foi homem, porque se fosse outro, ia justificar o erro em cima de erro. Ia mentir. Pelo menos foi homem. Mas agora não serve mais. Agora o PDT lá na Câmara, gente, não é base mais. E uma coisa que eu quero ser aqui é justo. Essa questão aqui do INSS, gente, eu não estou aqui apontando o dedo na cara do Lula para falar que o Lula já sabia, como o próprio presidente Bolsonaro, ou a Dilma ou o Temer, não. A gente lida aqui, isso aqui é uma prostituição mesmo, gente. Isso aqui é política. Parece que foi feito para não funcionar. A verdade é essa. O que tem de nego vagabundo que fica nos corredores do Congresso Nacional, atrás de fazer coisa errada, atrás de se beneficiar, é o tempo inteiro. Isso aqui já vem. Isso aqui é prostituído mesmo. A gente está no ninho de prostituição mesmo, de prostituído. Então, assim, a hora que você entra num negócio, saiba que você está num ninho de coisa errada. Então, por isso que eu não vou aqui falar assim, o Lula sabia. Porque como é que você fiscaliza a consciência de homens, de seres humanos? Você vai lá e coloca a pessoa como uma boa fé, indica ele para ser ministro, para ser secretário, está lá todo mundo trabalhando, mas é feito para não funcionar. Parece que todo mundo pensa, política é negócio para roubar, para desviar dinheiro e fazer rolo. Parece que fica só nisso, o tempo inteiro. Ninguém parece que senta e fala, vão fazer para o povo. Vão fazer para o povo. Eu escutei agora os partidos do PSDB, Podemos, falando que vai fazer uma fusão. Faça uma pergunta. O próprio Republicanos com o MDB, faça uma pergunta. O que o povo ganha com isso? Fazer fusão? O que o povo vai ganhar com isso, gente? Nada. Quem ganha com isso, o que eles estão pensando de verdade mesmo? É ter mais deputados, ter mais cadeira, para ter mais representatividade, para poder lá depois negociar, botar a faca no pescoço do executivo, para poder ter mais fundo eleitoral. O povo mesmo não ganha nada com isso. E será quantos políticos têm coragem de pegar e subir aqui e falar isso como eu estou fazendo? Sabe por que eu faço isso? Porque eu não devo nada. Eu não esqueço o dia que eu fui vir candidato a senador pelo meu estado e fui conversar com alguns partidos para poder me dar a vaga. Teve um presidente de um partido lá do meu estado que virou para mim e falou, Cleitinho, o que você quer? Eu falei assim, eu quero a vaga. Ele regalou o oi, ficou uns 30 segundos olhando para mim e falou assim, pode pedir. Eu falei, não, eu quero a vaga. Você não vai querer mais nada? Eu falei, não, eu só quero a vaga. Foi só isso que eu queria, a vaga. Eu não vou negociar nada para mim na minha vida política. Só vou negociar o que for para o povo. Então, assim, será que compensa mesmo eu continuar nessa aqui? Escutando desaforo de gente que não sabe o que é minha vida, o que eu passei, para onde que eu chegar, onde que eu cheguei aqui, para ficar escutando desaforo de gente que não sabe nada de política, e se tivesse aqui, estava se corrompendo ao sistema também, para ficar falando, só faz barulho, só faz isso, só faz aquilo. Aí eu estou aqui, todos os dias, olha aí, sempre votando os projetos todos aqui, meus projetos estão aí para todo mundo ver aí, é só pesquisar, é só olhar, todos a favor do povo, é tudo para reduzir o custo de vida da população, para poder melhorar a vida da população, e aí é de todos, tá? É de esquerda e de direita. Eu tento sempre ser justo aqui, fazer projeto que chegue em todos, a toda a população brasileira, não na ideologia não, que se está matando o país. Eu aprendi muito com Davi. Quer dizer, para você ter um país próspero, tem que estar unida a nação dividida, meu irmão. Nunca um país, um mundo vai prosperar com a nação dividida, como o nosso país está. Então, por mais que eu seja oposição do Lula e serei até o fim do meu mandato aqui, eu jamais vou querer mal de um presidente da República, porque é ele que está dirigindo o navio. Se dá tudo errado aqui, vai todo mundo se afundar, menos os políticos vão se afundar. É só vocês lembrarem na época do Covid. Mandou fechar tudo, todo mundo dentro de casa, muita gente sem dinheiro, e pergunta se algum dia, eu era deputado estadual, eu fiquei sem receber salário. Nunca. Então, quando o barco afunda, piora só para o povo brasileiro. Para a classe política, nunca piora. Então, jamais vou querer mal de um presidente da República.
Eu não sou aliado dele, mas sou aliado do povo. Eu já falei, o que for para a população brasileira aqui, tudo que for para o povo aqui, eu vou ajudar. A gente tem uma proposta aí agora que está aí do governo aí, para questões da isenção de imposto de renda. Em vez de colocar isso como emergência, como urgência, para aquele que ganha até 5 mil não pagar mais, a urgência lá na Câmara essa semana foi para aumentar os números dos deputados. Para aumentar os números dos deputados. Agora, isso foi o que? Uma orientação do STF. Senhor Hugo Mota, com todo respeito à Vossa Excelência, saia na rua e peça a orientação de quem te colocou aí na cadeira, apesar que foram os deputados, né? Mas te colocou no mandato foi a população brasileira. Foi seu Estado. Pergunta a eles se eles querem que aumente deputados. Pergunta. E a orientação poderia ser para diminuir, não para aumentar. Vocês fazem ainda pior, vocês pegam e colocam para aumentar ainda mais deputados. E eu espero do fundo do coração aqui que os senadores tenham a consciência de não fazer isso. Peça orientação. Vai nas redes sociais de Vossas Excelências, saia na rua e peça a orientação do povo e pergunta o povo se o povo quer que aumente deputados. Isso aí, gente, pode abrir um precedente que não aumenta só para deputados federais, não. Pode aumentar para deputados estaduais nas assembleias e para vereadores. E eu queria mostrar para vocês aqui, olha como é que é. A política ela é boa. Só quero mostrar para vocês aqui para finalizar, viu, presidente? Cadê? Tá aqui, ó. Porque se aumentar para vereadores, isso é um projeto lá no Rio de Janeiro. Vereadores do Rio aprovam a criação inusitada do dia da cegonha rebom. Olha o que eles trabalham lá na Câmara de Vereadores. Imagina você colocar mais parasita para o povo ter que pagar. Olha o projeto que um cidadão desse teve coragem de colocar lá para votar. Você para uma Câmara Municipal um dia, você faz todo um trabalho, isso custa caro para a população brasileira, para um cara desse aqui fazer um projeto desse aqui. Aí, o que a gente está aqui agora discutindo essa semana é aumentar mais deputados federais. Imagina para vocês verem, tem que aumentar mais deputados estaduais, mais vereadores, para uma porcaria de projeto desse aqui. Para uma porcaria de projeto desse aqui. E o povo que paga isso aqui. Vamos lá de novo? Vereadores do Rio aprovam criação do inusitado dia da cegonha rebom. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então espero aqui que os senadores da República, né? A gente aqui é uma casa revisora, que a gente possa até fazer diferente. Se a gente puder, com emendas, já que o STF mandou orientar, aumentar os deputados, vamos fazer aqui emendas aqui para poder diminuir. Acho que fica melhor. Eu acho que o povo vai ficar feliz demais da conta, senhor. A gente poder diminuir deputados federais, senadores, vereadores, fazer realmente uma reforma política. Eu finalizo, presidente, também, que eu não poderia deixar de falar isso aqui, Magmal. Ontem a gente teve na manifestação da anistia, isso aqui me chamou a atenção, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Governo Lula rejeita classificar Comando Vermelho e PCC como organizações criminosas. Eu vou repetir. Governo Lula rejeita classificar Comando Vermelho e PCC como organização terrorista. Se tivesse dando uma orientação para falar sobre o pessoal do dia 8, estava colocando que o governo Lula falando que esse pessoal era terrorista. Deixa eu mostrar para o governo Lula, que talvez eles não sabem. Olha isso aqui, gente, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ó. Moradores de um condomínio em Madureira, no Rio de Janeiro, foram informados através de um edital sobre uma taxa de R$ 1.800 a ser paga para traficantes a partir desse mês. Traficantes são ligados ao PCC, ao Comando Vermelho. E o governo do Lula não quer rotular esses criminosos, bandidos, canalhas, como terroristas. Passando pano e ficando de joelho para PCC e Comando Vermelho. Essa é quem representa a população brasileira aqui. Esse afronta a população brasileira. Até quando o povo brasileiro vai aguentar isso? É aí quem que tem a moral para poder fazer isso aqui é terrorista. Vamos mudar a lei e colocar essa turma tudo na cadeia. E Comando Vermelho não é terrorista. Então fica aqui minha fala. Para eles, quem é terrorista é o pessoal do dia 8. Muito obrigado, senhor presidente. Pois é, Brasil, tudo isso que nós mostramos aqui são fatos com provas, com verdades, e nós temos de um lado o executivo e o judiciário, e do outro nós temos a direita e parte do Congresso Nacional. Por que parte? Porque tem uma ala do Congresso que também torce, né? Parece que anda de mãos dadas com o executivo e com o judiciário. E aí realmente fica difícil. Estamos passando por um momento tenso, tribulento no Brasil, onde, por exemplo, nós tivemos há pouco aí a Carla Zambelli fugindo do Brasil, né? Deve ter ido para a Argentina, da Argentina pegou um voo, foi para os Estados Unidos e depois para a Itália, onde ela tem cidadania italiana. A deputada mais votada do Brasil em 2022 foge do Brasil para não ser presa por perseguição política. E antes dela,
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que você acabou de ver aqui agora, Eduardo Bolsonaro, também fez a mesma coisa, fugindo para os Estados Unidos justamente para não ser preso. Quantos mais precisarão sair do nosso país para que o povo possa acordar e ver que daqui a pouco, pessoal, preste atenção, o judiciário quer prender Jair Bolsonaro, os filhos deles estão indo embora, os parlamentares de direita mais bem votados desse país estão indo embora. Daqui a pouco não vai sobrar mais nada, vai sobrar só uma Venezuela do Sul, né? Temos a Venezuela do Norte, que é aquela vermelhinha lá do senhor Maduro, e teremos a Venezuela do Sul, que é o Brasil. Isso pode acontecer, pessoal. O problema é que o povo não acredita nas coisas. O povo brasileiro não acredita que isso possa acontecer. E lá atrás, quando o Lula estava preso, uma vozinha falou assim, olha, eles vão soltar o Lula vai disputar a eleição, vai ganhar e vai voltar ao poder, e vai dominar o Brasil, e vai roubar de novo, e vai fazer um déficit trilionário em apenas 2 anos. Pois é, pessoal, ninguém acreditou, e tá aí. Olha, o Bolsonaro vai perder a eleição para o Lula em 22, o Lula vai voltar, vai colocar seus ministros comunistas sociopatriotas, e aí, e o que vai acontecer? Vão prender Jair Bolsonaro. Falaram isso lá atrás e não acreditaram. O povo brasileiro ficou esperando, pagando para ver. E já vai acontecer isso. Outra coisa, olha, vão regularizar as mídias sociais, as redes sociais, e aí você não vai poder falar nada. Se você falar um A, você vai preso. E aí o que está acontecendo agora? O humorista, pessoal, Léo Lins, foi condenado a 8 anos de prisão porque fez uma piada com autoridades do nosso país, uma piada, humor. Ele fez apenas um humor, ele não pode mais fazer nenhum humor com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, não pode. Se eles fossem tão respeitosos assim, não aconteceria tanto rombo e tanta pouca vergonha lá. E aí o que acontece? Agora estão votando ali em Brasília o marco da internet e a Janja, esposa do Lula, falou o seguinte, ela esteve na China no mês passado, e ela falou o seguinte, eu achei um absurdo, eu acho isso um absurdo que acontece aqui no Brasil, porque lá na China, se você falar mal do presidente, se você xingar o presidente, você vai preso na hora, sem conversa. Existe uma lei, não precisa nem de julgamento, você já vai preso direto. Aí ela falou que aqui no Brasil isso não acontece, que aqui é uma bagunça, o povo não tem respeito com as autoridades. Olha o que eles estão querendo colocar, uma lei marcial, como acontece em países ditatoriais, onde se você pensar em falar alguma coisa contra o judiciário, contra o executivo, ou até mesmo contra alguém do legislativo que for de esquerda, também tem que ser de esquerda, que senão não vale, você vai ser preso. É isso que acontece em países comunistas, é isso que acontece em grandes ditaduras. Então, pessoal, olha, vamos parar para pensar. Em pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio praticamente, olha como esse país mudou, como a gente tinha uma liberdade há pouco tempo atrás e agora a gente já não tem. E a tendência é piorar se o povo brasileiro não fizer algo. Por isso eu quero te pedir para fazer algo importantíssimo agora. Pegar o link desse vídeo aqui, mandar no grupo da família, no grupo do WhatsApp. É só você clicar aqui em compartilhar e espalhar esse vídeo, porque realmente ainda existe uma pequena esperança da direita voltar ano que vem e começar a virar esse transatlântico que é o Brasil para a posição e para a direção correta. Mas isso nós vamos ter que fazer um esforço gigante, porque antes, se com o Bolsonaro no poder, com a máquina pública nas mãos e com a direita tendo várias forças ali, né, várias munições, nós ainda conseguimos perder tudo ainda, imagine agora. Então, pessoal, eu conto com a sua ajuda. Pega o link desse vídeo, clica aqui em compartilhar, espalhe esse vídeo para que as pessoas possam ver o que o Bolsonaro está mostrando. Porque isso é muito sério, tá bom? Se inscreva aqui no canal também, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, nos dê essa força, essa ajuda, porque você vai ficar bem informado e vai estar ajudando o seu país, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.